Caros alunos e alunas do 11º ano de escolaridade, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Como sabem, sou Adérito Afonso, o vosso professor. Na nossa aula de hoje, vamos ver equações trigonométricas. Vamos ver equações seno e também equação envolvendo a razão trigonométrica cosseno. As duas razões trigonométricas. Equações trigonométricas envolvendo a razão trigonométrica seno. Portanto, aí temos o círculo trigonométrico, né? Não podemos falar da razão trigonométrica sem falar do círculo. Como vocês já sabem, seno de um ângulo é o valor da ordenada do ponto de interseção do lado de extremidade do ângulo com o círculo trigonométrico, né? Temos aqui dois ângulos. Temos o ângulo beta, não é? Portanto, cujo lado de extremidade é o roxo, interseta o círculo no ponto P, de abscissa A, ordenada B. Então, seno do ângulo beta, o valor da ordenada, então é o valor B. E temos outro ângulo, tanto π menos beta, lado de extremidade é vermelho, não é? Que também tem ordenada B, ou seja, aqui, então, o seno desse ângulo é B. Então, diremos que beta e π menos beta têm a mesma razão trigonométrica, né? Então, do ângulo beta e π menos beta tem o mesmo valor do seno. Ou seja, seno de beta é igual a seno de π menos beta, que é igual ao valor da ordenada UB. Tá certo? Compreendido? Então, continuando. Também os ângulos generalizados, beta mais 2kπ e π menos beta mais 2kπ, vão ter o mesmo valor dos ângulos de amplitude beta e π menos beta. Ou seja, no círculo trigonométrico, vamos dar uma volta completa, vamos cair no mesmo lado de extremidade do ângulo beta e também vamos cair no mesmo lado de extremidade do ângulo π menos beta. Ou seja, o ângulo beta e o ângulo beta mais 2kπ têm o mesmo valor seno e o ângulo π menos beta e o ângulo π menos beta mais 2kπ também vão ter o mesmo valor seno. Então, nos leva a concluir a seguinte equação, não é? Seno de ângulo alfa igual a beta, se somente se alfa for igual a beta, não é? Mais o ângulo generalizado mais 2kπ, ou então se alfa for igual a π menos beta mais 2kπ, sendo k um número inteiro relativo, ou seja, pertence ao conjunto Z, tá certo? Então, esta fórmula permite-nos resolver uma equação trigonométrica envolvendo a razão trigonométrica seno. Entendido? Então, continuando. Temos aqui alguns exemplos. Vejamos a equação seno de x igual ao meio e a equação 1 mais raiz de 2, seno de 2x mais π sobre 3 igual a 0. Então, vamos resolver a linha A. Então, temos aqui seno de x igual ao meio. Portanto, a primeira coisa é encontrar a fórmula seno de alfa igual a seno de beta. Tá certo? Então, aqui já temos seno de x. Esse x, neste caso, pode representar a variável beta, não é? Ou alfa, mais concretamente dizendo, melhor dizendo. Então, vamos encontrar agora um ângulo beta, cujo seno dá o meio. Alguém é capaz de me dizer qual é esse ângulo? Basta recorrer o quê? Isso mesmo, basta recorrer à tabela que você já conhece. Então, qual é? Isso mesmo, π sobre 6, ou seja, um ângulo 30 graus. No sistema sexagesimal e no sistema circular π sobre 6. Então, vamos trabalhar com o sistema circular. Então, teremos que, aliás, nesse caso, eu estou a trabalhar com seno, tanto o sistema sexagesimal, melhor dizendo, tanto seno de 30 graus. Tá certo? Então, temos aqui alfa igual a 30 graus mais k 360 graus, ou 180 graus mais 30 graus mais k 360 graus. Mas alguém pode mais dizer, mas professor, na fórmula, o professor não escreveu k 360. Como é que estava? Isso mesmo, estava 2kπ, ou seja, porque estava no sistema circular. Portanto, qual é o valor do π? Isso mesmo, o valor do π é 180 graus. Então, 2 vezes 180 dá 360 graus e fica k. Então, no sistema sexagesimal, a fórmula é, portanto, 30 graus mais k 360, 180 π menos beta, né? Portanto, o valor de π que é 180, menos 30 graus no sistema sexagesimal. Então, essa equação já está resolvida.
subtraindo 180 por menos 30, obteremos, então, x igual a 150 graus, certo? Então, essa é a solução generalizada da nossa equação. Para cada k pertence a z, vamos ter uma e várias outras soluções, portanto, substituindo k por números inteiros relativos, está certo? Também vamos agora encontrar a generalização, a equação de 1 mais raiz de 2 seno de 2x mais π sobre 3. Então, primeiramente, é resolver a equação em ordem a seno, até encontrar seno de alfa igual a seno de beta. Né? Então, nesse caso, vamos ter que passar 1 para o segundo membro, né? A operação inversa da adição e a subtração, né? E depois dividir por raiz de 2, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, teremos, nesse caso, então, menos 1 sobre raiz de 2. E fazendo a racionalização, vocês deram no décimo, né? 1 sobre a raiz de 2, vamos multiplicar por raiz de 2, tá certo? Então, fica raiz de 2 sobre raiz de 4, ou seja, raiz de 2 sobre 2, não é? Temos aqui menos 1, portanto, mais 1 passa para o segundo membro, Maurício Sinalé, e divide por raiz de 2, como estava dizendo, racionalizando, fica menos raiz de 2 sobre 2, certo? Então, primeiramente, qual é o ângulo que tem razão seno raiz de 2 sobre 2? Isso mesmo, é o ângulo π sobre 4. Como temos menos raiz de 2 sobre 2, seno é negativo no quarto quadrante. Então, vamos pôr menos o ângulo, ou seja, menos alfa. Então, teremos, neste caso, seno de 2x mais π sobre 3 igual a seno de menos π sobre 4. Né? No quarto quadrante, seno é negativo, então fica menos, e o valor de seno de π sobre 4, ou seja, seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, já temos seno de alfa é igual a seno de beta. Então, nesse caso, o nosso alfa é 2x mais π sobre 3, certo? E o nosso beta é menos π sobre 4. Alguém está a lembrar a fórmula? Então, digam-me lá. Isso mesmo. É alfa igual a beta mais 2kπ, ou então alfa igual a π menos beta mais 2kπ. Então, nesse caso, ficaremos com 2x mais π sobre 3 alfa igual a beta, ou seja, menos π sobre 4, mais 2kπ da fórmula, ou então π menos, ou menos da fórmula de menos π sobre 4, então fica mais π sobre 4 mais 2kπ, certo? Agora vamos resolver essa equação. Como temos fração, podemos recorrer ao mínimo comum, não é? Então teremos a expressão que é 12 vezes 2x, que dá 24x, aqui por 4 que fica 4π, por 3 menos 3π, por 12, 24kπ. Do mesmo modo, então teremos 24x mais 4π, 12π mais 3π, mais 24kπ, com k pertence a z, tá certo? Então agora vamos resolver as duas equações em ordem a variável x, ou seja, todos os termos com x no primeiro membro e os que não têm x para o segundo membro. Então ficaremos aqui só com 24x no primeiro membro, né? Mais 4, passa o segundo membro, muda esse sinal, fica menos 4, então obteremos menos 7π. 12 mais 3 dá 15, vai subtrair por menos 4, então obteremos assim 11π mais 24kπ. Então, por fim, vamos dividir por x. Então, teremos aqui menos 7 sobre 24 avos de π. E 24 dividido por 4 dá 1, então fica 4π. E do outro lado, obteremos então x igual a 11 24 avos mais kπ, com k pertence a z. Tá certo? Entendido? Então, agora, continuando. Vejamos agora envolvendo o cosseno. O seno é o valor da ordenada, já o cosseno é o valor da abscissa. Então, o ângulo beta e o ângulo menos beta vão ter a mesma abscissa. Então, quer dizer que o ângulo beta e o ângulo menos beta têm o mesmo valor do cosseno. Nesse caso, seu valor é A, portanto, a abscissa A. Vamos ver aqui, o ponto P e o ponto Q têm a mesma abscissa A. Então, concluímos que
cosseno de beta é igual a cosseno de menos beta, que é igual a A, tá certo? Então, generalizando, então podemos dizer, do mesmo modo, que o ângulo beta mais 2kπ e o ângulo menos beta mais 2kπ vão ter o mesmo valor do cosseno que o ângulo beta e menos beta, usando a generalização. E isso permite-nos escrever uma fórmula para resolver uma equação trigonométrica envolvendo cosseno. Então teremos que cosseno de alfa é igual a cosseno de beta, se alfa for igual a beta, ou então se alfa for igual a menos beta, para cada caso, mais 2kπ, usando a generalização, ou seja, uma volta completa no círculo trigonométrico, sendo k um número inteiro relativo. Então, e o que eu acabei de dizer, portanto, essa fórmula também nos permite resolver equações envolvendo o cosseno. Então vejamos o exemplo, temos aqui uma equação, 2 cosseno de π sobre 5 mais x igual a 3 de 2. Do mesmo modo que nós resolvemos a equação seno, portanto, também é o cosseno. Vamos resolver a equação em ordem a cosseno, passando tudo para o segundo membro, tá certo? E depois encontrar o ângulo que dá o valor que está no segundo membro e aplicar a fórmula. Então vamos aqui dividir por 2, né? Portanto, temos aqui a nossa equação. Então, dividindo por 2, obteremos cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Então, agora, vamos ver qual é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2. Qual é? Isso mesmo, de acordo com a tabela, é o cosseno, aliás, de π sobre 4. Também seno π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. Mas neste caso estamos a ver o cosseno, também tem o mesmo valor, portanto, π sobre 4. Então fica cosseno de π mais 5 sobre 5, aliás, cosseno de π sobre 5 mais x igual a cosseno de π sobre 4. Ou seja, então, isto aqui é o nosso alfa e π sobre 4 é o nosso beta. Qual é a fórmula? Isso mesmo. Cosseno de alfa é igual a cosseno de beta, se somente se alfa é igual a beta mais 2kπ ou alfa é igual a menos beta mais 2kπ. Portanto, difere do seno, a primeira equação é a mesma, alfa, beta, já o seno é π menos beta, já no cosseno é apenas menos beta. Portanto, para diferenciar a equação seno do cosseno. Portanto, alfa igual a beta ou alfa igual a menos beta. Então, nesse caso, nosso alfa, nosso beta, então fica π sobre 5 mais x igual a π sobre 4, que é o beta, mais 2kπ, ou então, π sobre 5, ou π dividido por 5 mais x igual a menos π sobre 4 mais 2kπ, certo? Resolvendo a equação em ordem a x, né? Então, nesse caso, anteriormente, na outra equação, eu fiz o mínimo do comum, portanto, tínhamos coeficiente de x 2. Nesse caso, como temos só x, né? Coeficiente de x 1, portanto, não preciso recorrer ao mínimo do comum, basta passar π sobre 5 para o segundo membro e fazer o mínimo do comum só entre as duas frações que vamos adicionar. Então, fica π sobre 4, menos π sobre 5 mais 2kπ, e aqui menos π sobre 5, 4 menos π sobre 5. Então, vamos recorrer ao mínimo do comum apenas entre essas duas frações, adicionando os dois termos em π, tá certo? Mínimo do comum que é 20, né? Então, aqui por 5, aqui por 4. Então, fica 5 menos 4 dá 1π, 20 avos. Aqui fica menos 5 menos 4 dá menos 9 sobre 20. Portanto, aqui vocês vão fazer uma correção em casa. Portanto, é 20, tá certo? Aqui é 20, portanto, não é 4. É 20 mais 2kπ. Entenderam? Portanto, aqui é uma falha. Portanto, acontece às vezes, né? Portanto, todo mundo erra. Espero que vocês façam essa correção rapidamente. Aqui é menos 9, 20 avos mais 2kπ. Tá certo? Agora temos TPC para exercitar e aprender melhor a matemática, tá certo? Então vejamos algum exercício como trabalho de casa. Resolva cada uma das equações trigonométricas seguintes. A linha A, raiz de 3 menos 2 seno de 3x igual a 0. A linha B, 1 mais 2 cosseno de x mais π sobre 5 igual a 0.
A linha C, 2 cosseno de 2x mais π sobre 3 igual a menos 2. E por último, a linha D, seno de 2x mais cosseno de x mais 2 terços de π igual a 0. Portanto, se tiverem alguma dificuldade, peçam apoio aos vossos professores ou a uma pessoa qualquer que entenda da matéria para vos ajudarem a tirar essas dúvidas e resolver esses exercícios e continuar, certo? Agora vejamos síntese da nossa aula de hoje, ou seja, o que nós vimos hoje. Alguém é capaz de me ajudar? Isso mesmo. Nossa aula de hoje foi pouca coisa. Vimos apenas duas equações trigonométricas. Seno de alfa igual a seno de beta e cosseno de alfa igual a cosseno de beta. Mas anteriormente, para encontrar a fórmula, vimos que o ângulo, em relação a seno, que o ângulo beta e o ângulo π menos beta têm o mesmo seno. Em relação ao cosseno, vimos que o ângulo beta e menos beta têm o mesmo cosseno. Foi essa relação que nos permitiu concluir que, tanto a fórmula que nós vimos anteriormente. Depois vimos alguns exemplos para a equação seno e um exemplo para a equação cosseno. E por fim ficou, portanto, 4 exercícios, 4 equações envolvendo seno e cosseno para vocês praticarem em casa. É praticando os exercícios que a gente aprende a matemática. Terminamos assim mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Não se esqueçam de ainda no combate ao Covid-19. Não vamos braçar os braços. Continuemos com o uso das máscaras sempre quando for possível, a higienização sempre, evitar aglomerações e também não esqueçam do nosso exercício de matemática para fazer e praticar e aprender matemática. Quanto mais exercício, torna-se mais fácil. Só é difícil aquilo que nós não sabemos. Sabendo, tudo fica fácil. Conto convosco na nossa próxima aula.